Fala galera, estamos iniciando mais um dia de propósito, jejum de Daniel, a consagração de Daniel, 21 dias nos consagrando. Hoje vamos para o sétimo dia. Esse vídeo vai sair um pouco tarde, mas no caso seria ainda hoje, dia 28 do 7, o sétimo dia. É, e eu espero que você esteja acompanhando essa leitura. É, Esteja firme nesse propósito. Você persevere até o fim, sempre lembrando que o fim das coisas é melhor do que o início. O início parece um pouco difícil, angustiante, mas o final é muito melhor. E eu quero que nesse momento a gente faça uma oração apresentando os nossos pedidos de oração e também convidando o Espírito Santo para vir nesse momento com a gente, para nos auxiliar, abrir nossa mente e nos dar entendimento, para que o Espírito Santo também possa falar e nos ensinar através da sua palavra. Esse é esse é o maior propósito disso. Então, que a gente possa. Nossa, minha memória agora deu um branco, tá dando um branco direto, gente. Então, que a gente faça a oração agora e a gente entre no, na leitura. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, mais um dia. Eu quero Te agradecer, Senhor, por estar nos sustentando com Tua graça e com Tuas misericórdias que se renovam todos os dias em nossa vida. Eu sou grata por isso, meu Pai. Eu agradeço pelo dom da vida. Eu agradeço, Senhor Deus, por Tuas misericórdias nos alcançarem constantemente. Senhor Deus, eu te louvo e te adoro. Exalto teu grande e santo nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és lindo, Senhor. Não há outro além de ti. Não há Deus tão poderoso quanto a ti. Pai, se revele em nossas vidas. Mostre, Senhor Deus, os teus propósitos. Nos dê clareza, meu Pai. Senhor, que possamos também viver experiências extraordinárias contigo, possamos viver experiências reais em tua presença. Senhor, eu te peço que visite cada pessoa nesse momento que está assistindo esse vídeo, que está acompanhando, meu Pai. Visita ela. O Senhor conhece o desejo do coração, o Senhor conhece as necessidades, meu Pai. Eu te apresento todas elas. Principalmente aquelas, Senhor, que não estão nas folhas de papel, que não está aí no rascunho, mas que está lá no fundo do coração, Senhor. O Senhor conhece. Pai, o Senhor possa fortalecer essa pessoa, que o Senhor possa renovar as forças dessa pessoa, para que ela possa chegar até o final desse propósito, com os olhos fixos em Ti, firmado em Ti. Possamos ter experiências reais, Senhor, que possamos receber dons espirituais, que possamos ter revelações, que possamos crescer, que possamos ser transformados à luz da Tua palavra. Senhor, nesse momento eu quero convidar o Espírito Santo para vir fazer parte desse momento com a gente, fazer parte dessa leitura. Abra nossas mentes, nos dá discernimento espiritual, nos dá entendimento, abra nossas visões, fale conosco, Senhor. Nos ensine, nos instrua, nos transforme, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, como vocês podem olhar aí, a gente está no capítulo 7, o sétimo dia de propósito. Eu já fiz o resumo desse capítulo, porque eu já li o livro, já li esse capítulo 7 hoje, mais cedo, né?
mas eu só tive a oportunidade de gravar o vídeo agora. Tá uma loucura por aqui. Trabalho da universidade, é, e hoje também era domingo, tinha culto na igreja, então foi um pouco corrido. Peço desculpas por estar subindo o vídeo um pouco mais tarde, mas amanhã você já tem um vídeo novinho. Você já tem um vídeo novinho para assistir aí. E espero que você tenha continuado nesse propósito. Você continue firme nesse propósito. Amém? Então vamos lá, Daniel capítulo 7. O sonho de Daniel sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões que passaram pela mente, quando estava deitado na cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes um dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu a mente de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: Levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão durante a noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como pura lã, o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares e milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O, tribi... Eita. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então aproximei-me de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele respondeu, dando-me esta interpretação: Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos dos Altíssimos receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de bronze, o animal que despedaçava e devorava as suas vítimas, pisoteando tudo o que sobrava.
Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O, chi- Eita. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. Enquanto eu observava, esse chifre re... gue... Eita, meu Deus, eu não tô conseguindo falar. Esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e a pisoteando-a. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele abaterá 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania e o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Até o fim, este é o fim da narrativa. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu. Contudo, guardei essas coisas comigo. Então, gente, vamos lá. Aqui a gente entra no capítulo 7 e a gente já tem uma visão completamente diferente do que a gente estava vendo do capítulo 1 até o capítulo 6. A gente vê que a narrativa, a forma como a história começa a ser contada, já é diferente. Então aqui você pode perceber que a gente já começa a entrar na parte profética do livro. Daniel, então, ele começa a narrar, a gente vê Daniel mesmo narrando a própria história que aconteceu, o próprio sonho, de forma pessoal. Daniel, então, ele relata um sonho que ele teve ainda no reinado, no primeiro ano em que Belsazar ainda era rei. Então, você lembra, né, quem era Belsazar? Belsazar, ele era o filho de Nabucodonosor e que foi muito arrogante também e morreu. O reino dele foi tomado, é, Belsazar foi destruído e depois Dário tomou o trono. Então, a gente vê que esse sonho Daniel teve antes de ir para a cova dos leões. Sim, esse sonho Daniel ele teve antes de ir para a cova dos leões, porque quando Daniel foi para a cova dos leões, ele ainda quem era o rei era Dário. Então, o sonho que ele teve nesse contexto era do reinado de Belsazar. E vocês lembram, né, que Belsazar ele teve aquele sonho lá que uma mão escrevia na parede. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Então, o que a gente vê aqui? Daniel ele tem um sonho durante o reinado de Belsazar. Ele sonha em que do mar surgiam 4 animais. O primeiro animal que aparece é um leão que tinha asas. Depois surge um segundo animal, um urso e cadê? E na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Esse urso ele tinha 3 costelas entre os dentes. Esse urso que surgia do mar.
Depois, Daniel, ele vê ainda no sonho é, um animal que se parecia com um leopardo. Esse leopardo, ele tinha 4 asas, como os de uma ave. Depois, ele vê, por último, o quarto animal, que era um animal terrível, assustador, é, com dentes de ferro e que devorava as pessoas e que pisoteava todas elas. E então aqui a gente vê esses quatro animais que aparecem no sonho de Daniel. Daniel, quando ele tem esse sonho, quando ele acorda, imediatamente o que ele vai fazer é escrever, fazer um resumo daquele sonho. Então, aqui vai o primeiro aprendizado que a gente tem. Anote os sonhos. Depois eu vou falar sobre isso mais especificamente. Daniel, ele então vai pedir, nesse sonho, ele vai pedir a interpretação desse sonho. E, e qual que é a interpretação que ele tem? A interpretação é de que esses quatro animais, eles simbolizavam os quatro reinos que viriam que viriam depois da Babilônia. Então, é, vocês lembram que Nabucodonosor, ele teve um sonho em que ele via uma estátua que tinha uma estátua com a cabeça, como vocês podem ver aqui na imagem, uma estátua com uma cabeça de ouro, com o corpo de bronze, não, com um corpo de ferro, com um vestido de bronze e com um chinelo, com os pés com barro e ferro misturado. Vocês lembram que Daniel ele contou para Nabucodonosor que esses sonhos significavam também os quatro reinos que viriam seguidos da Babilônia. Então, novamente o Senhor dá esse sonho para Daniel. Daniel, a gente sabe que ele foi um profeta e o Senhor usou de Daniel, o Senhor se manifestou na vida de Daniel através de sonhos e de visões. E o sonho que Daniel tem, eu vamos dizer assim, que foi o primeiro sonho que Daniel teve. Na verdade, o primeiro sonho registrado por Daniel foi esse, foi o dos animais surgindo do mar. E novamente o Senhor estava mostrando para Daniel que depois da Babilônia haveriam mais três reinos. Então, é, eu fiz brevemente uma pesquisa para entender o que significavam esses quatro reinos. Naquele momento, Daniel ele não tinha conhecimento total do que iria acontecer, mas o Senhor falou para ele que, olha, depois da, da Babilônia, cadê? Ok, os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. Então, eu quis saber o significado. Aqui. Então, Daniel, ele ficou tão aterrorizado. Na verdade, voltando. Daniel, ele ficou tão aterrorizado com o quarto animal que surgia, que ele vai perguntar, vai querer entender, olha, eu quero saber quem que é o que significa esse quarto animal tão terrível que destruía, que pisoteava tudo. E então ele tem a interpretação de que seria um reino que irá aparecer na Terra, que seria diferente de todos os outros reinos e que se levantariam dos 10 chifres, significavam 10 reis, e seria um reino muito difícil,
queria perseguir bastante, queria matar muita gente. Aqui, ó. O Altíssimo oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo e metade de um tempo. Mas o tribunal julgará e seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e obedecerão. Então, eu fui buscar o significado e qual reino que simbolizavam cada um. Então, o que que apareceu? O leão simbolizava a Babilônia. Então, a gente vê que a Babilônia era um reino muito forte e a gente vê ali pela estátua que era um reino de ouro. Lembra? Era um reino forte, um reino grande, muito poderoso. Então, o leão, ele simboliza isso. Depois surge um reino, é, depois surge o quarto animal, que é o urso, que simboliza a Média Persa. Vocês lembram que depois que é, Belsazar, filho de Nabucodonosor, que é da Babilônia, morre, quem aqui, voltando aqui para o capítulo 6, quem aqui toma conta da Babilônia? Vamos lá. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino. Então, o... então levanta-se sobre a Babilônia o reino de Medo, a Média Pérsia, que é simbolizada pelo urso, que no sonho de Nabucodonosor era a estátua, era a parte de ferro. Seria também um reinado muito resistente. Vamos voltar lá para o sonho de Nabucodonosor. É, aqui, ó, como os dedos, aqui. Aqui, ó. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá o terceiro reino. Ah, não. Aqui. Aqui. Aqui a gente vê que depois do reinado de ouro, do grande poder da Babilônia, vai vir o reinado da Média Pérsia, que é representado pelo urso. Daniel, no sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, que surgiria um terceiro reino de bronze. Não. Ai, meu Deus, minha cabeça. Aqui, ó. Cadê? Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Então surge o reino Média-Pérsia, que é representado pelo urso. Quem, quem está no poder é Dário. E depois surge um reino inferior, que é representado pelo bronze. E no sonho de Daniel é representado pelo leopardo. Como a gente pode ver, veja só, até nas simbologias do sonho tem por categoria. Quem é o mais poderoso? O leão, depois o urso. É forte, mas ainda é inferior ao, é, ao leão. E depois a gente vê o leopardo. O leopardo inferior do que todos eles. Então, no sonho de Nabucodonosor era o ouro, o ferro e o bronze. E depois surge o animal terrível. Ó, e finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram uma parte de barro e uma parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá
um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Então aqui a gente vê no sonho de Daniel, lembra que no sonho de Daniel aparece um animal terrível com de dentes de ferro, despedaçando tudo e pisoteando tudo. Então a gente vê que seria um reino forte. Ah, voltando, no de leopardo, o leopardo representou a Grécia. E o animal terrível que Daniel viu simbolizava Roma, simbolizava o reinado de Roma. Nossa, gente, hoje eu tô com a língua travando, tô com a dicção horrível. É, e é muito bacana a gente ver que antes de tudo isso acontecer, antes de todos esses reinos se levantarem, o Senhor já tinha mostrado para Daniel que depois da Babilônia viria a Média Pérsia, depois viria a Grécia e depois viria Roma. Roma, a gente conhece a história, como que foi o estabelecimento do reinado de Roma, que foi terrível, que foi catastrófico e verdadeiramente se cumpriu aquilo que o Senhor havia dito, aquilo que o Senhor havia mostrado para Daniel. E eu vou deixar isso daqui, é, eu vou trazer mais referências, eu vou estudar mais, porque eu vi que tem um livro que fala sobre cada reinado, como que se materializou esse sonho, como em que Daniel viu precisamente o que aconteceria e que cada animal e as características desses animais, eles representavam, eles simbolizavam coisas que aconteceriam, que sucederiam nesse reinado. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho nenhuma formação em teologia. Isso é um momento da gente ler a palavra do Senhor e entender dela, aprender com ela, aprender com o Espírito Santo e as interpretações, é, como eu falei no outro vídeo, só há uma única interpretação e mas há diferentes pontos de vista, mas a gente pode pedir para o Espírito Santo nos conduzir e também pedir para que o Espírito Santo nos conduza para encontrar boas referências de leituras, bons teólogos. Se você acompanha algum teólogo que você acha bacana, que você já leu um livro ou você acha interessante que fale sobre esse tema ou outros, você pode compartilhar aqui no comentário. Eu gosto bastante de conhecer coisas novas e eu sei que aqui a gente tem o Rodrigo. Ai, meu Deus, qual que é Rodrigo. Rodrigo Santos? Um arqueólogo. Um arqueólogo chamado Rodrigo. Deixa eu colocar aqui. Arqueólogo Rodrigo. Ah, Rodrigo Silva, gente. Olha esse daqui. Ele ele compartilha ele compartilha é, algumas ele compartilha as histórias bíblicas, então de maneira muito simples, muito interessante de se aprender. É, ele é uma referência aqui no Brasil, então eu gosto de assistir alguns vídeos dele. Se você tem um arqueólogo, um teólogo, achei interessante compartilhar, fica à vontade, eu vou gostar de conhecer e assim eu vou ir preenchendo ali, sempre pedindo orientação para que o Senhor conduza pessoas e o Senhor conduza referências para que eu possa ter um conhecimento é, mais claro daquilo que ele que ele está falando.
através da sua palavra. Minha cabeça tá tão bagunçada que eu não tô conseguindo raciocinar direito, eu tô perdendo a fala. Mas vamos lá. É, sobre os sonhos, lembrei agora. A gente vê que quando Daniel ele sonha, ele corre e vai escrever esse sonho. Daniel, ele sabia que a forma que o Senhor se comunicava com ele era através de sonhos, através de visões. Então, ele se preocupou em deixar tudo registrado. Daniel, quando ele tem esse sonho, ele corre lá e imediatamente escreve esse sonho. E é isso que eu gostaria de a gente tem aprendido sobre as características de Daniel, sobre quem ele era e como ele se relacionava com o Senhor. Então, se hoje a gente pode tirar um aprendizado sobre Daniel, é a respeito de, de entender quando o Senhor está falando conosco, quando o Senhor ele tem uma mensagem para a gente. E o Senhor ele pode se comunicar conosco através de sonhos. É, eu tive, eu tive um sonho frequentemente não, recentemente. Recentemente, isso foi, deixa eu ver aqui, dia 7 de fevereiro. Eu tô vendo aqui, gente, no caderno. Eu escrevi aqui. É meu irmão. Sai. Bom, eu tive um sonho em fevereiro e eu fui lá e anotei. Eu não entendi o que significava, não tinha muito entendimento. Foi um sonho assim, é, estranho e eu fui escrever esse sonho. Gente, meses depois aconteceu uma coisa muito, muito doida na minha vida. E quando eu fui abrir esse caderno, eu tava folheando esses dias esse caderno e eu, quê? Como assim? Muitas das coisas, muitas das coisas elas começaram a se encaixar e eu pude entender que o Senhor ele estava me preparando, o Senhor estava me mostrando o que iria acontecer. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu tive um sonho profético. E eu pude entender que o Senhor, ele também falava comigo através de sonhos. E o Senhor, ele fala com qualquer pessoa. O Senhor pode falar através da sua vida, em sonhos. Mas é necessário a gente, como eu falei no outro vídeo, a gente está disponível para entender o que ele está querendo falar. Buscar entender o que ele está querendo falar. Seja buscando em oração, seja buscando a interpretação, os significados. Então, quando você tiver um sonho, faça esse compromisso agora de anotar eles. Por favor, gente, anote os sonhos que você teve. Anote os sonhos que o Senhor te dá, porque isso é uma forma de você ir tendo, registrando o histórico com Deus. A gente vê aqui que Daniel, ele registrou isso anos depois. Anos depois, a gente tá lendo essa história e vendo, cara, Daniel ele sonhou com o leão que simbolizava a Babilônia. E Daniel ele nem sabia que depois aconteceria isso. Depois veio a Média Persa e depois veio a Grécia, depois veio Roma e realmente aconteceu coisas terríveis durante o reinado em que durante o período de tempo em que Roma esteve no poder. E tudo isso porque Daniel ele deixou registrado. Então, registre os sonhos, registre as visões, registre as visões que o Senhor te dá.
Registre os sonhos que o Senhor te dá, porque isso é uma forma que Ele está falando com você. Essa é uma forma que Ele está se comunicando. Então, gente, é isso. Eu vou trabalhar mais aqui, eu vou estudar mais sobre esse tema e até pra gente conversar melhor depois sobre esses 4 reinados, porque a gente vai ver muito mais lá pra frente. A gente vai ver, a gente vai ver esses reinados e que é muito doido. Como eu falo pra você, Deus ele nunca faz nada sem avisar. O Senhor nunca faz nada sem avisar. E se você não acredita em sonhos, se você não acredita nisso, eu te convido a conhecer mais. Aqui na história, é, entenda que isso foi escrito, gente, é fato histórico. Isso foi escrito muitos anos antes de todos esses reinos serem estabelecidos. E depois que esses reinos foram estabelecidos, apenas testificaram que o Senhor, ele fala através de sonhos. E principalmente que o Senhor, ele é onipotente, onisciente, eita, onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, onisciente e onipresente. Pronto. Isso apenas revela o caráter do Senhor. Isso apenas revela que o Senhor, ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. O Senhor estava no passado, o Senhor estava no presente, ali mostrando o sonho para Daniel, e o Senhor já estava no futuro, sabendo do que iria acontecer e apenas avisando. E que a gente possa guardar isso. Que o Senhor, ele se comunica com a gente através de sonhos, que é importante a gente registrar esses sonhos e que é importante a gente reconhecer que o Senhor ele está presente em nossas vidas, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Isso é maravilhoso. A gente possa aprender mais e mais da palavra dele. Amém? Um beijo para você e até amanhã. Tchau!